Senhor, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, Senhor, nós precisamos ter tremor e temor, porque é muita responsabilidade nós falarmos assim, diz o Senhor, porque durante toda a história nós já vimos tantos sofrerem o seu castigo, porque eles disseram que o Senhor falou alguma coisa que o Senhor não falou. E hoje, nos nossos dias, nós também vemos isso com tanta frequência. Pessoas falando em nome do Senhor, coisas que o Senhor não falou, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, para que nós não possamos cometer o mesmo erro, Senhor. Nos visita para que nós possamos ser fiéis à Tua palavra, tanto na comunicação, como também na recepção, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, de 1 a 25. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos teus umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos livrar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje.
será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmãos, essa parte aqui do livro de Deuteronômio faz parte do segundo discurso de Moisés. O povo está prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, durante o livro de Deuteronômio, ele faz 3 grandes discursos, relembrando tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E esse texto aqui do Deuteronômio 6, ele faz parte do segundo grande discurso. É um capítulo muito conhecido, principalmente nessa parte aí em que fala que os pais devem inculcar essas coisas aos filhos. Então aqui nesse capítulo 6, começa assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Ele usa aqui 3 substantivos, né? Os estatutos, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Na realidade, ele está reforçando a ideia de que se trata das leis de Deus. São sinônimos a respeito das leis de Deus. Se você for lá no Salmo 119, você vai ver uma série de outros substantivos que são usados a respeito das leis de Deus. E os juízos que te mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Então, como eu já disse, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, na terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, e repetido a Moisés. Como vocês sabem, Moisés não entrou, e a posse foi dada através de Josué. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Irmãos, ele está falando aqui só para eles, para os filhos e para os netos? Ou essa figura aqui que ele está usando, tu e teu filho e o filho de teu filho, ele está se referindo a todas as gerações futuras. Ele está se referindo a todas as gerações futuras. Todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Então aqui o Senhor está colocando aqui uma condicional. Se você cumprir esses mandamentos, vocês serão bem-sucedidos. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus, o Deus de teus pais. Daí ele, de novo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse ouve aqui, que várias vezes se repita, não é simplesmente, você não está surdo, você está compreendendo. Esse ouve aqui é algo especial, é para que eles atentassem para aquilo que estava sendo ordenado. Preste atenção, guarde isso, entenda isso. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E isso é repetido inúmeras vezes, sempre para o povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. O Senhor é o único Deus. Por quê? Porque eles vão passar a habitar uma terra onde há inumeráveis deuses. E eles precisavam guardar isso, que o Senhor era o único Deus. Vocês vão habitar no meio de povos que eles adoram, que eles servem a outros deuses, mas aqueles deuses não existem. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui, irmãos, Moisés ele dá um resumo de toda a lei de Deus. Aquele que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, vai cumprir todos os demais mandamentos. Mesmo Jesus, quando estava falando com o intérprete da lei, ele resumiu o mandamento em 2 ali, Jesus resume.
em amar ao Senhor sobre todas as coisas, dessa forma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas em muitas passagens das Escrituras, os mandamentos eles são resumidos em amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O que significa de todo o coração? Significa de todo intelecto. Quando a gente ouve de coração, nós que vivemos no século 21, logo nós vamos pensar em sentimento. Mas aqui, nesse contexto, coração não estava ligado ao sentimento, mas estava ligado ao conhecimento. Quer ver que vocês vão entender? A palavra, eu sei aquela música de cor. Eu sei aquela poesia de cor. Eu sei o nome daquelas pessoas de cor. De onde que vem essa palavra de cor? É derivada de coração. Do coração. Quer dizer, está no intelecto, está na minha mente. Então, aqui quando ele fala que nós devemos amar a Deus de todo o coração, é que nós devemos amar a Deus com toda a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa capacidade de inteligência. Então, é dessa forma que nós devemos amar a Deus. Então, primeiro, de acordo com aquilo que nós conhecemos a Deus, que nós estudamos a respeito de Deus, aquilo que é revelado de Deus através das Escrituras. Essa é a primeira forma de nós amarmos a Deus, conhecendo a Deus em tudo que é possível, em tudo aquilo que Ele se revela, em toda a capacidade intelectual que Ele nos deu. Mas não fica aí. Ele fala de toda a alma. Aí sim está ligado ao sentimento. Então não basta você conhecer a Deus intelectualmente. Você precisa também ter os seus afetos, as suas emoções ligadas a Deus. E de toda a força. O que é? Em todas as suas ações. Em tudo aquilo que você faz. Em tudo aquilo que você trabalha. Em tudo aquilo que você realiza. Então, essa ordem de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, envolve todos os aspectos da nossa vida em todo o tempo. Nós conhecemos a Deus com todo o nosso intelecto, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade intelectual. Nós amamos a Deus com toda a intensidade da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. E nós amamos a Deus em tudo aquilo que nós realizamos e tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a ordem do Senhor. Amar a Deus desse jeito. Você quer cumprir esse mandamento? É desse jeito que se cumpre esse mandamento. Cumprindo esse mandamento, nós estamos cumprindo todos os demais. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aonde? Na tua mente. Na sua memória. De cor. Daí ele dá uma outra ordem aqui. Tu as inculcarás. Irmãos, sabe qual é o sentido dessa palavra? É quase como que você pegasse algo perfurante, abrisse a cabeça do seu filho e colocasse todas essas coisas lá. Tem essa força, esse inculcar. É colocar dentro. Tipo assim, quando você fala tanta coisa, e uma hora o menino fala assim, pai, para de falar isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal em teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que ele está querendo dizer com isso? Essas coisas são literais? Também são, mas não são só literais. Está dizendo o seguinte,
é para você fazer isso, para você ensinar os seus filhos, em todos os momentos, em todas as situações. Você está lá na praia, nas férias, curtindo as praias lá, tomando uma água de coco, e você fala, olha esse mar. Olha que maravilha que Deus criou. Vem a tempestade, fala, olha que maravilha. Olha esse calor, que maravilha. Olha, se não tiver esse calor, não vai ter determinado tipo de fruta. Não vai acontecer determinada coisa. Se tiver esse calor, não vai ter chuva. Se não tiver chuva, não vai ter... Percebe? Em todas as situações. Você está no estádio de futebol e você olha lá 100 mil pessoas e você fala assim, olha que maravilha. Deus criou todas as pessoas iguais e todas diferentes. E Deus conhece cada uma pelo seu nome. Nas estrelas, em todas as situações você está falando a respeito de Deus. É esse o sentido disso. Mas o que acontece? Mateus 13, 24 e 25. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas... Eu estou usando aqui fazendo uma parábola da parábola. O que acontece muitas vezes? Os pais apresentam a Cristo, apresentam o Evangelho, apresentam os mandamentos do Senhor a seus filhos, mas não com essa intensidade que manda o mandamento. De vez em quando. Em outras palavras, ele cochila, ele dorme. E daí vem o inimigo e semeia o joio no meio daquele trigo que foi plantado pelo pai. O pai dorme e vem o inimigo e semeia joio no coração daquela criança. Irmãos, como isso acontece? Vem o professor marxista. Eu lembro quando o Guilherme foi fazer, depois que ele saiu do Fundamental 1, ele foi fazer o Fundamental 2, e daí ele chegava em casa e já vinha assim com uma conversinha diferente. Falava assim, pai, o professor falou isso. Filho, não liga não porque ele é vermelhinho. E daí, no dia seguinte, pai, filho, não leve isso em consideração, esse professor é vermelhinho. Quer dizer, o professor, eles estudavam numa escola, entre aspas, evangélica. E os professores marxistas queriam plantar joio naquele coração que nós estávamos plantando trigo. Daí passou uns dias lá, ele chegou em casa, pai, o professor começou a falar aquelas coisas, na hora que acabou a aula, ele falou assim, professor, meu pai falou que você é vermelhinho, que essas coisas aí... Diz que o professor só riu. Nossos filhos precisam estar preparados, irmãos. Nós não conseguimos tirar eles do mundo. Nós não conseguimos. Nós não podemos colocar eles numa redoma. Isso não é possível. Eles vão sair para o mundo. E a própria Bíblia fala que os nossos filhos são flechas que são atiradas. E nós atiramos. Só que eles precisam ir preparados. Vamos falar, eles vão chegar lá, e o professor vai falar que é evolução, que nós viemos de uma ameba, que o mundo tem 13,8 bilhões de anos, e todas aquelas baboseiras que nós estamos cansados de ouvir. Mas os nossos filhos precisam estar preparados. Preparados como? Nós precisamos inculcar essas coisas neles, em todas as situações. E não dormimos, porque quando a gente dorme, vem o inimigo e semeia joio no meio do trigo. É o vizinho, é as companhias, é a escola, é a internet. Eles precisam ser bombardeados. Então aqui está falando que eles precisam ser bombardeados. Agora, irmãos, eu vou repetir. A criança é bombardeada a semana inteira. Ah, mas domingo não vai dar para ir na escola dominical porque... domingo não vai dar para a igreja porque... por quê? Irmãos, não façam laboratório com seus filhos. Isso já é provado que isso não dá certo. Que os seus filhos estão lendo
o que vocês estão fazendo. Então, quando ele fala assim, assentado, de pé, caminhando, tal, é que o filho está observando, ele não está só ouvindo aquilo que você está falando, mas ele está observando. Você tem uma vida diligente com tudo que você faz, e as disciplinas espirituais você é zero à esquerda. Seu filho está observando. Daí vai vir o inimigo e vai semear joio no meio do trigo. Juízes 2, de 10 a 14. Depois da morte de Josué, quando eles entraram em Canaã, na terra prometida, depois da morte de Josué, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Por que se levantou outra geração que não conhecia o Senhor? Os pais não ensinaram. Os pais não inculcaram aos filhos aquilo que o Senhor havia mandado eles fazerem. E qual foi o resultado? Não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Quer dizer, eles não ficaram sabendo que o Senhor tinha tirado eles lá da servidão. Tinha mandado as pragas, tinha aberto o Mar Vermelho. Eles não conheciam essa história. Nós estávamos fazendo um curso, eu e a Lenice, e lá no curso tinha pessoas de muitos países, todos diferentes. E no meio daquela, era uma escola cristã, e junto com aqueles colegas tinha uma judia. E no intervalo, às vezes tinha alguma dinâmica lá, enquanto você estava lanchando, tive uma professora e ela dava uma aula bíblica e depois havia aquele debate, né, tal. No dia que ela começou a falar, não era uma aula que era obrigatória, só frequentava aquela aula quem queria. Foi interessante porque a professora, ela começou a falar a respeito lá da história de Moisés e de Faraó. Aquela aluna que era judia, no início da aula ela levantou e falou assim, tudo isso é bobagem. Ela era judia, tudo isso é mentira, tudo isso é invenção. Se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, quer dizer, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. E eles foram lá, esqueceram do Senhor, não conheciam o Senhor, e foram servir o quê? A outros deuses. Irmãos, ninguém fica sem servir alguém. Todo mundo é escravo, é servo de algum Deus. Quando a pessoa acha que ela é completamente ascética, ela está servindo a ela mesma. Ninguém fica sem servir um Deus. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores. O que é essa mão espoliadora? Vinha um exército inimigo, invadia e espoliava tudo que eles tinham. Irmãos, você olha ali a história de um dos juízes, de Gideão. Os filisteus vinham roubar trigo quando eles estavam colhendo o trigo. Você vê a história de Gideão lá? Eles tinham que esconder o trigo para que o trigo não fosse roubado pelos filisteus e eles passariam fome. Resultado do quê? Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Eles não conheciam o Senhor por quê? Porque o Senhor, os ensinamentos, o temor ao Senhor não foi inculcado nas suas mentes como o Senhor havia dito que deveria ser feito. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos seus espoliadores,
que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Eles foram escravizados por causa disso. Eles não quiseram ser servos do Senhor e foram servos de outros deuses, de outros povos. Você pode perguntar assim: que diferença faz essa minha atitude, se Deus já decretou todas as coisas? Eu já cansei de ouvir isso. Eu estou conversando com as pessoas, e a pessoa fala assim: você não acredita que Deus já decretou todas as coisas? Então que diferença que faz a minha atitude, se Deus já decretou todas as coisas? Tem lógica essa pergunta. Ela é ímpia, essa pergunta é ímpia, mas ela tem lógica, é uma pergunta inteligente. Não é porque é ímpia que não é inteligente, né? E qual que é a resposta a isso? Então, quer dizer, para que eu preciso ser diligente com meu filho? Para que eu preciso ensinar, ter todo esse trabalho, se Deus já decretou? Se ele for de Deus, se ele for um eleito, ele está eleito. Jesus falou que ninguém vai os arrebatar da mão dele. E se ele não for um eleito, não há nada que eu possa fazer para que ele seja eleito. Não é verdade? É verdade. É verdade. Só que não é toda a verdade. Deus vai usar a nossa negligência ou nossa diligência para cumprir os seus decretos. Deus usa a nossa negligência e a nossa diligência para cumprir os seus decretos. Mas cada um receberá a paga de acordo com a sua atitude. Vamos imaginar uma cena. Você chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, meu filho não está aqui. Por que você está falando isso? Você não fez questão. Não, mas o Senhor não decretou. Não, você não quis. Você não demonstrou o que você queria. Você quis que ele fosse próspero. Você quis que ele entrasse na universidade, que ele tivesse uma carreira brilhante, que ele fizesse um bom casamento, que ele fosse feliz. Não é isso que você procurou? Isso ele teve. Jeremias 25:9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assovio, e de ruínas perpétuas. Então, como eles abandonaram o Senhor está falando aqui, através de Jeremias, que ele ia destruir Judá, destruir Jerusalém, e essa destruição seria tão grande, que os outros povos iam ficar assombrados com tamanha desgraça. Sabe o que aconteceu agora um mês atrás, lá em Israel? Que o Hamas invadiu lá e fizeram aquelas barbaridades. Isso não foi nem perto do que aconteceu quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e invadiu lá. Nem perto. E aqui, quem vai fazer isso vai ser Nabucodonosor. Só que Deus chama ele do quê? De meu servo. Por quê? Porque embora ele fosse ímpio, ele estava sendo usado para cumprir os desígnios de Deus. Daí Nabucodonosor, no dia do juízo, chega diante de Deus e fala: não, eu fui usado pelo Senhor. Foi o Senhor que quis que eu fizesse aquelas coisas. Assim como Judas. Não, eu traí o Senhor porque estava profetizado. É assim que a coisa funciona? Não. Olha, Jeremias 25:12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia.
e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Onde estão os caldeus? Cadê os caldeus? Desapareceram. São outros povos que moram lá. Hoje é onde está o Iraque lá. Mas são outros povos. Cadê os caldeus? Eles desapareceram. Então, Nabucodonosor foi usado por Deus para cumprir os seus decretos, para castigar o seu povo. Mas depois, o próprio Nabucodonosor também foi castigado. Então, você pode falar assim, eu não preciso me preocupar com isso. Deus já decretou todas as coisas. Mas cada um vai receber segundo a sua negligência e segundo a sua diligência. Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. (25, 26 a 28, Mateus). Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Ele está falando aqui, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele não está nem se defendendo aqui. Assim, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Lá para o fariseu, ele fala assim, você não sabe que eu posso tirar descendência de Abraão das pedras? Deus faz o que quer. Então, irmãos, a coisa mais trágica é nós chegarmos diante do Senhor e por causa da nossa negligência, nós não apresentarmos os nossos filhos diante do Senhor. E nós estamos repetindo isso aqui, domingo após domingo. Domingo após domingo. É até chato. Que pastor chato. Mas domingo passado, eu falei assim, Atos capítulo 20 ou 21, que Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ele fala assim, eu estou livre do sangue de todos vocês, porque jamais eu deixei de lhes pregar todo o conselho de Deus. Então você pode não apresentar seu filho, agora você não vai culpar essa igreja por causa disso. Você não vai culpar essa igreja por causa disso. A nossa diligência, a nossa oração, o nosso trabalho, a nossa doação aos nossos filhos, são meios de graça. São os meios que Deus usa para salvar os nossos filhos. Porque Deus salva, mas para Ele salvar, Ele usa os meios de graça. E os que são os meios de graça? Os meios de graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. A oração é um meio de graça. A pregação é um meio de graça. Então, quando você ora pelo teu filho, Deus está te levantando para você orar, porque Ele vai usar a sua oração como meio de graça para salvar o seu filho. Quando você é diligente nas disciplinas espirituais com teu filho, no culto doméstico, na leitura bíblica, na escola bíblica, nos cultos, Deus está usando tudo isso como um meio de graça para Ele salvar o seu filho. Agora, Ele pode usar também a sua negligência para não salvar o seu filho. Continuando o texto. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste. Irmãos, Deus entregou para eles cidades prontas. Não foi um lote que falou assim, olha, esse lote é bom, é plano ou não é plano, e vocês constroem, faz a planta, manda lá para o André, para o Ferola, e outros irmãos aqui. Eles vão fazer lá um projeto e vai construir e tal.
Não, as cidades estavam prontas, fortificadas. Grandes e boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste. Quer dizer, eles entram na casa, forno de micro-ondas, vamos trazer para os dias de hoje, geladeira, freezer, cafeteira, bebedouro, sofá reclinável, televisão de 60 polegadas, ar-condicionado. É isso aqui que ele está falando, irmãos. Que eles não encheram. Eles não foram na Casa Bahia comprar. Estava tudo lá. E o Senhor deu para eles. E poços abertos que não abriste. Quer dizer, até a água que vocês vão tomar. Porque, irmãos, lembra lá a história dos patriarcas? Eles chegavam no lugar, a primeira coisa que eles tinham que fazer é abrir um poço. Tem até um lugar que a gente visita lá em Jerusalém, o Poço de Jacó, lá no deserto do Sinai, o Poço de Jacó. Por quê? Eles chegavam no lugar e precisavam furar um poço. E aqui, eles encontraram os poços abertos. Já tinha água. Não precisou ir no vizinho para pedir água. E poços abertos que não abriste. Vinhais e olivais que não plantaste. A lavoura estava pronta, os animais estavam lá. O Senhor expulsou aquelas nações de lá e entregou tudo para eles. E quando comeres e te fartaste, no outro texto fala assim, e engordares. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não é porque vocês vão prosperar que vocês devem esquecer do Senhor. Não é porque vocês vão ter tudo que vocês devem esquecer do Senhor. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. De novo, não sirvam a outros deuses. O Senhor Deus, nosso Senhor é o único Deus. Porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti. Quer dizer, Deus cuida. Ele não vai deixar passar isso em branco. Se vocês não cumprirem. Para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destruas de sobre a face da terra. Se vocês fizerem, vocês serão destruídos como eles foram. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como tentastes em Massá. Lá em Massá, eles haviam já provocado a ira do Senhor, como fizeram N vezes. E o Senhor falou, não repita aquilo. Diligentemente, quer dizer, com cuidado, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Faça isso, seja diligente, trabalhe, guarde, cumpra. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Você percebe que era inculcado as coisas eram repetidas, sempre as mesmas coisas. Lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. E de novo, quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, pai, o que é esse livro? Por que a gente precisa ir na igreja? Por que nós oramos? Por que nós vemos a pregação? Por que isso? Por que aquele outro? Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos, éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. O que é tirar com poderosa mão aqui o sentido? O sentido é que eles foram arrancados de lá. Não foi Faraó que deixou eles saírem. Ah, vocês querem ir? Vão, tranquilos. Ou então não foi a força deles. Deus mandou as pragas, e quando veio a última praga, a morte dos primogênitos, Faraó expulsou de lá, porque sabia que se o Senhor fosse agir, ia ser muito pior. Então, foi para deixar claro que foi Deus que os arrancou
da terra do Egito. Assim como ele fez quando eles tomaram posse da terra. Eles eram muito menores, muito mais fracos, e o Senhor ganhava a guerra no lugar deles. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra, que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para que nós fôssemos abençoados para sempre, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, que nos tem ordenado. Agora vem a pergunta: eles cumpriram? Eles cumpriram? Não. E hoje, irmãos, no século 21, no ano de 2023, nós estamos vendo um pouco dos reflexos dessa desobediência deles. Eles sofrem lá até hoje, por quê? Porque eles foram servir a outros deuses. É mão de Deus. Nós oramos, o irmão Nelson orou aqui, para que haja paz em Jerusalém, para que haja paz em Israel. Nós os amamos, mas tudo que eles sofrem é reflexo da desobediência deles, não tenha dúvida. Eles cumpriram? Eles conheceram ao Senhor com todo o seu intelecto? Eles conheceram o Senhor de todo o coração? Nós acabamos de ler aqui que na geração seguinte eles já não sabiam quem eram. E eu contei para vocês aqui o exemplo da moça lá na classe que falou assim: isso tudo é bobagem. Você sabe o índice de ateus que tem em Israel? E de cristãos? É ínfimo. Eles conheceram ao Senhor de todo o coração. Jeremias 9:3. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Não conheceram o Senhor. Eles obedeceram ao Senhor, eles amaram o Senhor com toda a alma, com todos os seus sentimentos, com todos os seus afetos? Não. Jeremias 7:18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Aqui ele está falando que toda a família é envolvida. Os filhos vão buscar a lenha. A mulher vai fazer a massa, a farinha. E os pais vão acender o fogo para oferecer oferenda à rainha dos céus e a outros deuses. É isso que eles fizeram. Eles amaram o Senhor com toda a força, em todas as suas ações? Qual a resposta? Não. Jeremias, de novo, 19:3-7. Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. Irmãos, o Senhor tinha se revelado a eles, e eles fizeram isso a outros deuses, que eles não conheceram, que os pais não conheceram, que ninguém conhecia, porque são deuses inexistentes. E encheram este lugar de sangue de inocentes. Eles mataram, eles ofereceram crianças no altar. E edificaram os altos a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso,
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esse lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves do céu e aos animais da terra. Foi isso que aconteceu quando aquela terra foi invadida por Nabucodonosor por 3 vezes. Porque eles não obedeceram os mandamentos do Senhor. E o resultado? Lamentações 5:4. A nossa água, quando eles estavam no cativeiro, a nossa água, por dinheiro a bebemos. Por preço, vem a nossa lenha. Quando eles entraram na terra do Egito, como que era a água? E como era tudo que eles tinham? Pertenciam a outros. E o Senhor lhes deu gratuitamente. Agora, como escravos, até a água eles tinham que comprar. Lamentações. Aqui, o livro de Lamentações são tipo de poesias, crônicas que Jeremias fez, ele vendo o estado de tudo aquilo que tinha acontecido. Escravos dominam sobre nós. Não somente eles eram escravos, mas quem era superior a eles também eram escravos. Olha o tamanho da humilhação. Eles estavam sendo dominados por escravos superiores a eles. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Sabe o que ele está falando aqui? Que as mulheres foram violentadas nas praças de Jerusalém, em frente ao templo. As virgens, as mães, as meninas, os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Quer dizer, eles não respeitaram nem os anciãos. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque nós pecamos. A consciência de que tudo aquilo que eles estavam passando foi em consequência do pecado. Deus não estava sendo injusto. Ele tem essa consciência. Agora vem uma pergunta. Será que isso é tão distante? E nós cumprimos? Talvez a gente tenha vindo para o culto hoje, assim, tranquilo. Puxa, olha, eu sou trabalhador. Eu pago todos os meus impostos. Eu sou fiel. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, eu não faço aquele outro. Eu não sou igual aquele político, não sou igual aquele outro político, não sou igual aquele outro. Não é natural isso, irmãos? Nós pensarmos assim? Agora, nós precisamos ver a régua. Qual que é a régua da bondade de Deus? Será que a régua da bondade de Deus é a nossa régua social? Eu vejo os políticos e falo, eu não sou igual a eles. Eu vejo aqueles nossos amigos que são os piores que tem, que fazem aquelas coisas escabrosas, e a gente fala assim, eu não sou igual a ele. Não é assim que a gente faz? Então, só que qual é a régua? A régua são os estatutos, os mandamentos, os decretos, as leis do Senhor. Essa é a régua. E nós cumprimos. Nós já vimos que eles não cumpriram. E nós cumprimos. Nós amamos a Deus de todo o coração, de todo o intelecto. Será que nós buscamos, de fato, na palavra de Deus, para nós conhecermos mais a Deus? Ou nós estamos satisfeitos com aquilo que nós já sabemos? E nós
não queremos aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Quando não, a pessoa fala assim, não, a letra mata. Nós temos igrejas que proíbem a leitura da palavra, porque falam que a letra mata. Então, se nós queremos servir a Deus, a primeira coisa, nós devemos o quê? Servir de todo o coração, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto. Ou será que nós somos exímios profissionais? Um profissional reconhecido, um professor, um arquiteto, um engenheiro, um médico e tantas outras profissões. Mas das coisas espirituais nós somos totalmente infantis. Nós já devemos ser mestres e continuamos a ser meninos. Irmãos, é terrível quando nós encontramos pessoas que já têm uma caminhada enorme dentro da fé e eles continuam sendo meninos espirituais. Então, para a gente responder essa pergunta, se nós obedecemos, se nós cumprimos esse mandamento, é se nós conhecemos a Deus com toda a nossa capacidade intelectual, com toda a nossa inteligência. A resposta? João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As pessoas não querem conhecer. As pessoas querem viver de chavões, daquilo que elas ouvem na internet. Ou então, elas vão nessas igrejas que abandonam as escrituras e não é só profecia, só profetada, tal, revelação. Essa é a parte pior, irmãos. Nós amamos a Deus com toda a nossa alma? Ou será que tudo que nós fazemos não é porque nós temos medo de alguma coisa? Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de Deus me tirar isso, me tirar aquilo, me tirar... Então daí, a minha devoção a Deus, ela não é motivada pelo amor, mas ela é motivada pelo temor. Então, os nossos afetos, eles são todos dirigidos a Deus. Eles são todos de Cristo. Nós o amamos como a coisa mais importante para nós. Salmo 136. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Será que é isso? Eu anseio? Ou será que eu fico torcendo para Cristo não voltar logo porque eu quero casar? Porque eu quero acabar a casa? Porque eu quero ter uma carreira profissional? Ah, Senhor, olha, eu quero que o Senhor volte, mas não agora. É porque a gente não conhece. A gente não sabe as glórias do Senhor e aquilo que Ele tem preparado para nós. Por isso que a gente fica preso a isso daqui. A minha alma anseia. Então isso aqui, irmãos, não é verdade isso daqui. Mas deve ser a nossa oração. Nós precisamos ansiar por isso daqui. Para que a gente possa declarar assim, olha, que se o Senhor me levar, é melhor do que eu ficar, assim como fazia Paulo. Olha, eu quero ficar por causa de vocês. Mas se Cristo me levar, é muito melhor. Eu amo minha família e tal, mas se o Senhor quiser me levar, vai ser melhor. Nós precisamos... Irmãos, a pessoa está ali, 127 anos. E ela está internada e fica todo mundo desesperado e a pessoa não morrer, mas ela vai morrer. E nós vamos morrer. Qual é a única solução para nós? Nós ansiarmos pelo Senhor. E nós amamos ao Senhor em todas as nossas ações. Todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz é motivado para a glória de Deus. E o resultado? Então, nós já vimos o resultado lá para Israel, que está até nos dias de hoje. Porque hoje eles pagam por duas razões. Primeiro, por toda aquela desobediência. E segundo, por eles terem negado a Cristo. Eles estavam aguardando o Messias, aguardando o Messias, aguardando o Messias. Quando o Messias veio e falou assim, não reine sobre nós. Não queremos que você reine sobre nós. Não foi isso? Eles preferiram César. Agora, irmãos, qualquer pessoa, por mais honesta que ele seja,
por mais desonesta que ele seja, ele pode dizer que ele cumpre, que ele ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Alguém teria coragem, depois que nós vimos o que significa isso, o que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? Será que tem alguém que tem coragem de falar, não, eu cumpro os mandamentos, eu sou digno? A resposta é não. Segundo a Tessalonicenses 1:9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque a lei falava isso, que aquele que não cumprisse todos os mandamentos seria culpado. A pessoa que não cumprisse um dos mandamentos seria culpado por descumprir a todos. E aquele que pecar, certamente morrerá. É essa. Não foi essa a lei do juiz? Agora, irmãos, o evangelho é isso. A gente apresenta primeiro o diagnóstico, a nossa situação. A nossa situação é daqueles que descumprem todas as leis de Deus. Porque nós quebramos o principal mandamento, que é não amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Mas nós não podemos ir para casa, porque senão seria somente legalismo. Seria terrorismo nós fazermos isso. Mas quando nós vamos lá para o Evangelho, nós lemos lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quem é a única pessoa que amou a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força? Quem foi? Cristo. Ele foi o único. Os demais que falam ou que pensam são mentirosos, são enganados, são fariseus. Somente Cristo, que amou a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E porque ele fez isso, a justiça dele é atribuída a nós. Então, em Cristo, nós somos cumpridores da lei, porque ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele amou o Pai de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Quer dizer, nós éramos devedores, nós éramos escravos de outro, mas ele nos remiu, ele nos comprou, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Qual a iniquidade? Nós não amamos a Deus de todo o coração, nós não amamos a Deus de toda a alma, nós não amamos a Deus com todas as nossas forças. Mas ele nos remiu de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, para ele mesmo, um povo exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Então, ele nos redime, ele nos compra, ele nos justifica, para quê? Para que nós possamos praticar as boas obras. Não é aquele negócio ali, eu criei, eu fui salvo tal, e eu vou continuar levando. Esse zelo pelas boas obras é o resultado da nossa remissão. Irmãos, é que, olha, esse texto aqui, ele mesmo vai explicar ali. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ah, está vendo o que o texto está falando? Que todos os homens têm oportunidade, todos os homens serão salvos. Agora, que todos que ele está falando, o próprio texto responde. A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo. Quem que são esses todos? Um povo exclusivamente seu. O próprio texto responde. Um povo exclusivamente seu.
quando todo o nosso conhecimento, afetos e atitudes estiverem em Deus, todos os demais conhecimentos, afetos e atitudes estarão subordinados a Ele. Então, quando todo o nosso conhecimento estiver sendo dirigido a Deus, nós podemos estudar qualquer outra coisa. Nós podemos estudar ciência, astrologia, astronomia, qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de conhecimento humano, porque nós faremos a partir do conhecimento do Senhor. Por isso que quando nós preparamos os nossos filhos, inculcamos essas coisas, nós podemos colocar ele em qualquer faculdade que ele não será adotado por qualquer professorzinho marxista. Ele não será. Por quê? Porque o conhecimento dele, da ciência, estará subordinado ao conhecimento que ele tem de Deus. Quando os nossos afetos estiverem primeiro em Deus, todos os nossos demais afetos, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos amigos, estará subordinado a Deus. E quando a nossa força estiver em Deus, todas as demais coisas que nós estivermos fazendo no dia a dia, será para a glória de Deus, será para Ele. Percebe? Então, não é que nós vamos ser bitolados e não levarmos a nossa vida em frente. Não. Só que tudo que nós vamos fazer está subordinado a isso. Amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Quando todo o nosso conhecimento, afetos e atitude estiverem em Deus, todos os demais conhecimentos, afetos e atitudes estarão subordinadas a Ele. É por isso que nós fomos salvos. É por isso que Ele nos deu fé. Então, quando nós olhamos para a régua, nós vemos que nós estamos distantes, que nós não cumprimos. Nós corremos para Cristo e depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Porque Ele cumpriu todas as leis para que nós fôssemos justificados nele. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor possa desenvolver em nós esse desejo de conhecermos mais o Senhor. Como nós somos negligentes. Como nós temos priorizado tantas outras coisas. Que o nosso sentimento, que os nossos afetos, que o nosso amor sejam inteiramente para Ti. Que nós vejamos as Suas belezas, a Sua glória. Que nós possamos desejar a Sua volta mais do que qualquer outra coisa. E que nós tenhamos uma vida de trabalho dedicada somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém.